Além de interessante, é necessário compreender outras culturas para que possamos estabelecer vínculos, perceber e respeitar semelhanças e diferenças, até mesmo para que na comparação aprendamos sobre a forma de agir, falar e também de pensar de outros povos. A cultura está ligada à história particular de cada grupo social. Logo, cultura atrasada ou avançada simplesmente não existe. Mas quando percebemos o mundo somente através das grades da nossa cultura, a tomamos por base e tendemos a criar preconceitos. A língua e a cultura interligam-se de tal modo que desassociá-las totalmente torna-se impossível. Portanto, cada grupo desenvolve o seu próprio sistema linguístico, com peculiaridades delineadas por seus traços culturais. A diversidade linguística e cultural, ou etnolinguística, ocorre quando grupos humanos ao longo dos séculos se dispersam e interagem com outros grupos em ambientes diferentes, como, por exemplo, povos indígenas e não indígenas nessa terra, hoje chamada Brasil. Povos indígenas sofrem preconceito linguístico por conta da sua diversidade cultural? O que as pesquisas sociolinguísticas, por meio do contato de indígenas com não indígenas, nos mostram? Com a palavra linguística. Desde a chegada dos colonizadores europeus, foram de habitantes do paraíso numa passagem rápida pelo purgatório até a concepção de condenados do demônio, ora vistos como bons selvagens, ora como matutos traiçoeiros. Suas particularidades foram e ainda são ignoradas, como se inclusive todos os seus povos falassem uma única língua, tivessem a mesma e única experiência histórica, havendo apenas uma só cultura indígena. Sim, falamos daqueles que são tratados genericamente por índio. Nem aquele descrito pela visão romântica de José de Alencar de cabelo escorrido, nu, amazônico, com arco e flecha nas mãos, nem os nativos vistos por Pedro Álvares Cabral há 520 anos quando chegou em nosso território. Mesmo após 5 séculos, a imagem que se consolidou no imaginário brasileiro é aquela preconceituosa associada à falta. Falta de roupas, falta de instrumentos tecnológicos, falta de civilização, inclusive até mesmo falta de cultura. Sendo que isso só deixa patente a total falta de informações a respeito de, além de não saber o que é cultura ou civilidade, como atualmente estão inseridos os povos indígenas no que chamamos de nossa sociedade. Inúmeros indígenas já saíram de suas aldeias, entraram em universidades e contribuem com muita competência em diversas pesquisas de cunho científico nas mais variadas áreas, de tal modo que se integram à nova geração de mestres e doutores acadêmicos do país. Como no campo da linguística, por exemplo, onde assumiram protagonismo com contribuições importantes de pesquisadores indígenas, como o Oran Anderson Suruí, do povo Paiter Suruí de Rondônia, no projeto de elaboração do primeiro dicionário do Suruí Paiter, em versão bilíngue Suruí Paiter português, português Suruí Paiter. Mas vale ressaltar a dificuldade em implantar a educação indígena no Brasil, até mesmo por causa da sua diversidade, já que indígenas são divididos em mais de 300 etnias, falando não menos que 270 línguas, mostrando, como a pesquisa divulgada em 2016, que o Brasil é um dos países com maior diversidade sociocultural do planeta. Mas apesar dessa riqueza de diversidade, 12 anos após a promulgação da Lei 11.645, que determina a inclusão nos currículos escolares da educação básica, pública e privada do ensino da história e culturas afro-brasileiras e indígenas, houve um tímido avanço nas discussões em sala de aula concernente a isso, conforme disse o pesquisador da UFPE, Edson Souza. Se estamos falando de formação da sociedade brasileira e de identidade nacional, então é preciso entender que essa visão deve ser baseada nas sociodiversidades. E entender que mesmo entre os indígenas essa diversidade se mantém. Por isso, não existe um índio genérico ou padrão que possa ser representado. E engana-se quem pensa que o descaso ou desrespeito vem somente de quem não possui certa formação. Na verdade, há inúmeros casos em que até mesmo quem deveria estar a par de todos os trâmites e assegurar os direitos a essas populações simplesmente abstém-se disso. Exatamente, como num caso ocorrido em 2010, em um júri de 3 acusados de assassinar a pauladas o cacique Marcos Veron, de 72 anos, um dos maiores líderes do povo Guarani, com um quarto foragido inclusive. Mas isso não vem aqui ao caso, o foco é o porquê desse julgamento ter sido cancelado.
Sim, uma vez que foi uma notícia que provocou, à época, interesse sobretudo entre os sociolinguistas, e não só o meio judicial, já que misturava direitos constitucionais, preconceito, respeito a tradições e o direito de comunicar-se, na verdade, se defender em sua própria língua. Na situação em questão, a juíza responsável não permitiu que os índios prestassem depoimento em Guarani, seu idioma de origem, o que forçou o procurador da República a abandonar o julgamento para garantir aos índios o direito de serem ouvidos na própria língua. Foi algo tão sério, gerado pela tensão com os não-índios e o forte preconceito contra os índios na região, que o Ministério Público Federal chegou a transferir o julgamento para São Paulo e garantiram que os índios seriam compreendidos ao longo do julgamento, já que aceitaram a indicação da FUNAI de um intérprete. Tonico Benites foi o indicado. Além de índio guarani, fazia doutorado em antropologia na UFRJ. E mais do que uma mera tradução, o trabalho dele naquele momento era o elo entre culturas distintas e em choque. E como ele mesmo disse, eles já estavam em desvantagem no ambiente judicial. A obrigação de falar em português seria uma derrota ainda maior. O interessante nisso tudo é que, segundo o próprio MPF, a Constituição brasileira e tratados internacionais garantem às etnias minoritárias de um país o direito de usar seu idioma nativo. Até estrangeiros presos em aeroportos têm o direito de se defender em sua língua materna. Como o professor José Ribamar Bessa Freire lembrou, mesmo pessoas com boa formação em português pela linguagem usada nos tribunais, que é hermética, têm dificuldade em compreender. Freire fez parte do grupo de trabalho de sociolinguística da ANPOL e foi consultor do MEC para a educação indígena. Em relação ao caso, disse ele: aceitar que eles se comuniquem em sua língua materna é uma forma de fugir de um julgamento preconceituoso, pois reduz a impotência do índio perante a justiça e lhe dá confiança. Isso é fundamental para quem está em busca da verdade real. Como já vimos, existem diversos equívocos quanto aos indígenas, e assim como os já vistos, há um mito sobre uma língua de índio, que já em sua formulação começa de modo impróprio, já que há várias línguas indígenas faladas por diferentes comunidades indígenas. E nenhuma delas é rudimentar, como insistem em propagar, em qualquer sentido que se possa pensar, inclusive. São extremamente complexas como qualquer outra língua natural, seja o francês, japonês ou até mesmo o português. Vale dizer que há municípios brasileiros que já concederam a algumas línguas indígenas o status de língua cooficial ao lado do português, como em São Gabriel da Cachoeira, Amazonas, em que as línguas Nhingatu, Tucano e Baniwa são consideradas cooficiais. Assim como em Itacuru e Paranhos, no Mato Grosso do Sul, tem o Guarani. Em Tocantinha, no Tocantins, tem a língua Chavante. Em Bonfim, Roraima, tem as línguas Macuxi e Wapixana. Todas essas nessas respectivas localidades são cooficiais. Mas também temos de ressaltar que a cada ano que passa podemos perder mais línguas no país, e quando uma língua deixa de existir, não é apenas um sistema gramatical perdido, perdemos antes de tudo uma maneira de ver e compreender o mundo. E não nos preocupamos sem razão, já que línguas como Poianauá, Aricapu, Mondé, Curuaia e Guató não possuem mais que 10 falantes, e a língua caixana, em 2009, só tinha um único falante de 78 anos. Desde o século XVI, as línguas indígenas vêm sendo sistematicamente exterminadas. Como já dissemos, as línguas indígenas não são exceção quanto ao princípio universal intrínseco às línguas do mundo em relação à complexidade. Por isso, daremos alguns exemplos dessas complexas armações linguísticas indígenas. Existem, por exemplo, várias línguas indígenas que são línguas tonais, ou seja, a entoação acontece dentro da palavra, o que altera o seu significado ou a função gramatical da palavra dependendo do tom que se use. Ou seja, uma palavra com tom ascendente pode significar algo totalmente diferente do significado da pronúncia descendente usada na mesma palavra. Pode ser difícil de você entender por não termos isso no português. Sim, mas talvez você entenda com um exemplo que se aproxime dessa ideia dos tons em uma língua tonal. Peguemos as palavras sábia, sabia e sabiá. Cada uma possui uma sílaba tônica distinta e com um significado próprio, completamente diferente das outras. Sábia é um adjetivo feminino singular que significa perspicaz, inteligente. Sabia é o verbo saber flexionado no pretérito imperfeito, conjugando-se na primeira ou terceira pessoa do singular. Eu sabia, ele sabia. E sabiá é um substantivo masculino singular, o nome de um pássaro. Resumindo, no português vemos uma língua acentual, que diferencia as palavras pelo acento. Nas línguas tonais, de outra forma, a diferença entre as palavras pode ser marcada em tons distintos.
Observamos isso no Pirahã, uma língua indígena brasileira falada pelo povo Pirahã nas margens do rio Maici, no Amazonas. Nela, aoi significa pele, aoi, estrangeiro, aoi, orelha, aoi, casca de castanha. Não é complexo? Mas além do sistema fonológico ou prosódico complexos, vamos dar uma olhada também na sintaxe. O português, assim como outras línguas conhecidas, são chamadas línguas SVO, ou seja, tendemos a construir frases com a ordem sintática sujeito, verbo, objeto. Exemplificando, temos o homem comeu peixe, onde o homem é sujeito, comeu é verbo e peixe é objeto. No entanto, várias línguas indígenas brasileiras não seguem isso, como a língua chavante, por exemplo, que as frases costumam ser sujeito, objeto, verbo. Então a frase seria aibo tibi matiri, onde aibo é homem, tibi é peixe, ma diz que o verbo está no passado e flexionado na terceira pessoa e tiri é comer, nos mostrando que em chavante, numa tradução mais literal, teríamos o homem o peixe comeu. Mas ainda temos várias línguas indígenas brasileiras que seguem outros padrões, como o Guarani, que é SVO, a língua Guató, no Mato Grosso do Sul, que é VSO, o Wari, na fronteira com a Bolívia, com VOS, a Riscariana, no rio Nhamundá, na Amazônia, com a ordem OVS, ou ainda a ordem OSV, o ordenamento sintático mais raro do mundo, o Nadeb, falado na região do Rio Negro, também na Amazônia. Um exemplo que expressa bem a rica morfologia dos indígenas é a conjugação verbal na língua Madihha, no presente do indicativo. Conjugamos o verbo cantar da seguinte forma: eu canto, tu, você canta, ele canta, a gente canta, nós cantamos, vocês cantam, eles cantam. O mesmo verbo seria conjugado da seguinte forma em Madihha: Hirionani, eu canto, Hiritani, tu, você canta, Hirinani, ele canta, Hihiriri inani, nós dois cantamos, Hihiriritani, vocês dois cantam, Hihiririnani, eles dois cantam, Hiri inani, nós cantamos, Hiritikenani, vocês cantam, Hirikenani, eles cantam. Eles distinguem as formas plurais nós de nós dois, vocês de vocês dois e eles de eles dois. Acrescentam pronomes com o número gramatical que chamamos de dual, para se referirem a um conjunto formado por dois integrantes. Um esquema onde o plural significa três ou mais complexo que o português. O que temos aqui é um resquício do dual no numeral ambos. Complexo? Se já é ruim o preconceito sofrido que advém da falta de informação de não indígenas, o que dizer então quando é o próprio povo que se auto-boicota, até mesmo numa espécie de silenciamento envergonhado? Ocorre algo nesses termos, por exemplo, em duas regiões que inclusive guardam grande distância entre si, uma no Alto Solimões, no Amazonas, e outra no município de Oiapoque, no Amapá. Em ambas as regiões há um contato intenso entre indígenas e não indígenas e, consequentemente, entre suas línguas também. No Alto Solimões existe a língua ticuna e no Oiapoque a língua patuá, mas também existe o que chamamos de português brasileiro caripuna. Em relação à ticuna, há o preconceito no fato de seus falantes serem considerados menos civilizados que os demais. Já em relação ao povo caripuna, o problema reside sobretudo no português brasileiro caripuna. Uma professora de linguística pediu que alunos do 7º período de letras entrevistassem indígenas e investigassem palavras traduzidas para uma língua indígena falada nas proximidades do município de Benjamin Constant. E depois, alunos da sala, falantes da língua ticuna, pronunciavam para mostrar a maneira correta de dizer. Nessa pesquisa, os alunos perceberam, entre outras coisas, que os próprios colegas indígenas tinham resistência em falar em sua própria língua devido ao medo da rejeição que os persegue há muito tempo, gerando a preferência lógica por silenciar a sua língua materna.
Com o português falado pelo povo caripuna não é muito diferente, já que pessoas não indígenas da cidade de Oiapoque, que costumam frequentar as aldeias, têm uma inquietação suscitando o preconceito linguístico, dizendo que os indígenas falam PB não padrão, ou errado. Mas o que chama mais atenção é que com eles houve uma imposição, já que no contexto em que o governo brasileiro quis inserir o indígena na sociedade brasileira, a partir da implantação da escola em 1934, onde as escolas funcionavam como internatos, os índios eram obrigados a falar o português no lugar do patuá todo o tempo, além do horário escolar. Sendo que eles sofrem preconceito por falarem coisas como "Adonde tu vai?", "De ainda agora eu vi ele", "Vocês fizeram", "Eles me perguntaram", fenômenos cada vez mais comuns no PB que qualquer estudioso da língua já se deparou na oralidade. E por coisas banais assim, existe a preocupação do indígena que quando vai morar na cidade fala um português diferente por medo de sofrer preconceito. Já vimos isso, não? E é aí que surgem outros questionamentos. O que devemos ou podemos considerar errado no português brasileiro nas diferentes populações? O certo é fazer um falante deixar de usar sua língua por vergonha? Você vai deixar de falar quando ouvir "pra mim fazer" que isso é língua de índio? Linguística forense? O que é isso? O que faz um profissional na função de linguista forense?